Estamos de volta, uma boa noite para quem está chegando agora, porque pode ser, né, que alguém tenha sincronizado conosco exatamente agora. Nós tratamos no primeiro momento da questão do diálogo interreligioso e todas as suas referências possíveis aqui, agora, nesse momento, que é possível, né, da gente tratar. Não teria mais coisa. Uma ruma de coisa. Uma ruma de coisa. Mas aquilo que foi possível, acho que ficou bacana. Eu acho que deu uma bela acordada em quem não tinha tido a percepção desses aspectos. Agora, Padre Douglas, eu queria tratar com o senhor de questões mais ligadas à política, a questões sociais, que é praticamente o cerne de todo o texto. Principalmente na questão onde se tratam de políticas públicas, mesmo da própria política em si. Que o senhor comparasse um pouco. É claro que não se espera de um documento ecumênico que ele trate da doutrina social da Igreja. Mas, visto que a doutrina social da Igreja está muito embasada em parâmetros humanos, tem um caráter muito humanista, né? Como é que fica a relação? Então, para quem não sabe, a minha primeira pós-graduação foi em doutrina social da Igreja. Importante que ele saiba. Esse foi meu primeiro estudo. Mas quando eu leciono na faculdade a disciplina de ecumenismo, eu transmito enquanto experiência que, por incrível que pareça, a nossa doutrina, a doutrina católica, a doutrina social da Igreja, ela é um absoluto ponto de convergência. Bacana dizer isso. Então, porque nós temos muitos pastores nas nossas plataformas, né? Uma das coisas que geralmente eles sentem falta é de um magistério, porque realmente o mundo evangélico não tem. E em contato conosco, né, aqueles que andam conosco se desarmam do ponto de vista de aversão a tudo que vem do mundo católico. E acabam, inclusive tendo contato com as nossas produções, né, dogmáticas, doutrinais. Então, assim, não há absolutamente nada do ponto de vista evangélico no sentido de evangelho mesmo, que sirva de distinção. Assim, um evangélico protestante, pegando um documento social nosso, ele concorda em 100%. Legal. Nós temos absoluta concordância. Então, sim um ponto de convergência, eu diria que absoluto. Deveria ser. Quando você lê um texto, como esse texto base atual, e vê vários pontos de aversão, de negação para com os nossos princípios de doutrina social, porque existem vários. Nós temos doutrina, precisa ficar claro, partindo do evangelho, e pensando enquanto igreja, nós temos princípios para pensar tudo. Um católico, ele quando dá adesão de fé, ele pensa elementos, inclusive sociais, a partir da fé da igreja. Então nós pensamos com a igreja sobre vida. Nós temos princípios para pensar economia, para pensar política, para pensar meio ambiente. Então, falta uma difusão da nossa doutrina social, porque quem não se forma na doutrina social acaba formando ideias e concepções a partir de ideologias políticas. Então, é isso que eu queria dizer. Eu queria te perguntar. Porque está muito claro uma demonização da economia de mercado, por exemplo. Por exemplo. E a gente, partindo dos documentos da doutrina social da Igreja, não poderia demonizar simplesmente. De fazer críticas, ok, mas demonizar... Então, a doutrina social da Igreja, enquanto tal, depois se vocês quiserem, pesquisem basicamente 3 documentos sobre isso. Populorum Progressio, que é do Papa Paulo VI, Sollicitudo Rei Socialis, que é de João Paulo II, e Centésimos Anos, também de João Paulo II. Centésimos Anos era da comemoração dos 100 anos da Rerum Novarum, de Leão XIII, que é o documento tido como um ponto de partida da doutrina social da Igreja moderna. A expressão mercado ou economia de mercado, dessa forma ou de forma semelhante, aparece nesses documentos. Economia de mercado não traz em si uma emissão de juízo. O que é a economia de mercado? É o modo como a sociedade e inclusive os indivíduos nos seus empreendimentos se organizam. Então você tem, não sei, numa vila lá em Cabrobó, no Pernambuco, comércio local.
Então, ali se compra, ali se vende e ali gera-se uma renda. Há uma economia de mercado ali. Ponto. Então, dizer economia de mercado não se está dizendo com essa palavra algo ruim ou algo bom. Está se constatando um fato. O ser humano produz, então existe o princípio de destinação universal dos bens, ou seja, tudo que Deus criou é destinado ao homem, por conta da criação, o imperativo da criação é destinado ao homem dominar, e todos devem ter acesso a todos os bens da criação. Então essa coisa de que o meio ambiente deve ser só preservado, não, ele deve ser preservado e dele o homem usufrui. Isso é doutrina social. Ele não é só a nossa casa, ele também é o nosso recurso. Exato. Quando se preza muito pelo meio ambiente como casa, o lugar onde nós estamos, tem que preservar. Não é uma preservação indiscriminada, é uma preservação para garantir o usufruir dele a longo prazo, todas as gerações, porque se é destinação universal dos bens, então não é só para esta geração, é para as futuras também. Então é casa, mas também é recurso. Então, quando você dispõe desses bens, manufatura, ao dispor, você adquire propriedade. Então, o princípio positivo, aliás, o direito positivo de propriedade privada decorre do princípio de destinação universal dos bens. Se é para todos, então, quando for para mim, se tornará propriedade minha. Quando for para você, é propriedade sua. É interessantíssimo que se diga isso. É óbvio, isso é doutrina. É tão importante Então, que se diga isso. É absoluto, e isso é doutrina social da igreja. Eu não sei se vocês estão me entendendo por que eu estou rindo. Porque, cara, pelo amor de Deus, é a coisa que menos se ouve hoje em dia. Uhum. A impressão que se dá é que, sim, que se você é proprietário de uma indústria, se você é proprietário de uma terra, você é o demônio, você está no inferno. Não, você é um ser humano, pura e simplesmente por isso. Porque isso é um dado antropológico. Por exemplo, o que o marxismo fez de erradíssimo, ele diz que a propriedade privada surge por causa da estrutura familiar, patriarcal. Se você eliminar a família, você elimina a propriedade privada. Mentira. Pense nos homens das cavernas. Imagine que só existisse homem. Eles brigariam por território, sem ter família e sem ter filhos, porque o território, a propriedade, o terreno ou a árvore que eu plantei, eu cultivei, é uma noção natural. Eu plantei, eu cultivei, portanto eu tenho o direito de dispor. O que eu não posso é permitir que o meu direito de dispor exclua o teu direito de dispor. Exato. É uma destinação universal. Assim como eu tenho direito, você também tem direito. Exato. Plante a sua, faça o que eu fiz. Agora, você plantando a sua, ela é sua, tal como eu plantando a minha, ela é minha. Então você não garante o princípio de destinação universal dos bens sem o direito de propriedade privada. Então isso é doutrina, Doutrina não é uma opinião do padre Douglas, entendeu? Isso está na doutrina social da igreja. Você abre a Rero Novarum, isso vai estar lá. Exato. Agora, por que eu cheguei aqui? Porque esse é o primeiro princípio para entender o posterior. Quando eu disponho da minha propriedade e você da sua, você vai chegar à conclusão de que a sua propriedade... Entenda, propriedade não é porque a gente fala propriedade, imagina um terreno, né, uma casa. Propriedade é tudo aquilo que é resultado do seu trabalho. Então a sua roupa é propriedade, os seus móveis são propriedade, os seus imóveis são propriedade, o seu carro, enfim, o que é resultado do seu trabalho. Você vai chegar à conclusão de que o resultado do seu trabalho não lhe basta. Você precisa do resultado do trabalho do outro. Isso é viver em sociedade. Então, pensando em sistema rural, eu planto batata, mas eu não posso viver só de comer batata. Você planta arroz. Então nós vamos trocar, nós vamos criar um plano para trocar produtos. A palavra plano em grego, você diz oikonomos, economia. E se nós vamos trocar, nós estamos fazendo uma economia, um plano de mercado. Exato. Então, economia de mercado é resultado do ato natural do ser humano. O documento demoniza, ele diz assim, a economia de mercado oprime, a economia de mercado gera pobres. Calma lá, é um segundo passo. O que fizermos da economia de mercado pode gerar pobres, pode gerar miseráveis. Então você tem duas formas históricas mais conhecidas de tomar a economia de mercado e gerar
exclusões, gerar injustiças. O momento em que o Estado, que é a instituição que vai gerir, organizar a sociedade civil, quando o Estado se apropria da economia de mercado, isso é o socialismo ou o comunismo. Quando ela faz isso, ela elimina o direito de propriedade privada, querendo garantir a destinação universal dos bens. Ou seja, nós vamos ter posse de tudo, mas não propriedade. Isso é um equívoco, né? Eu lembro que eu ouvi um bispo uma vez dizendo assim, não, eu não gosto desse termo posse, o padre não vai tomar posse da palavra. Ele vai tomar posse. Talvez o que o senhor está querendo dizer é que o padre não vai adquirir propriedade. Exato. Porque no direito romano e depois no direito civil e também no canônico tem essa diferença. Uhum. Posse, ou seja, eu cuido disso aqui como meu, mas não é meu. E se não for assim, você não vai ter amor. Exato. Você não vai se aplicar. Se você não tem como seu. Exato. Isso está nos documentos. Assim, nós estamos trocando em miúdos. Todos os documentos sociais falam sobre isso. Uhum. Então, o problema do socialismo, né, do comunismo, é você querer garantir uma destinação universal, dando posse dos bens, mas você não dá propriedade. Exato. Em termos sociais, isso não funciona. Nunca funcionou em lugar nenhum. Nunca funcionou. Nunca. Agora, você tem uma outra forma, que é quando você deixa a economia de mercado à mercê de si mesma. Aí tá outro rolo. Liberalismo. Outro rolo. É outro rolo. Então, ela deixa à mercê de si mesma. Com isso, você vai ter pessoas lucrando muito e, inclusive, eliminando os concorrentes. Exato. Né? Que é o que nós estamos vendo. Isso. Então, a doutrina social da igreja vai dizer o seguinte: no liberalismo é preciso que haja um ente que modere. Então, a igreja reconhece a necessidade de Estado, de um mínimo de Estado, né, de poder público. Exato. Então, a igreja recomenda moderação no liberalismo, correção no liberalismo. Ela chama, inclusive, quando a doutrina social da igreja vai falar de um capitalismo danoso, ela diz capitalismo selvagem. Exato. Nunca aparece a palavra capitalismo sozinho. Por quê? Porque a igreja não tem problema com o capitalismo. Não. A igreja tem problemas com o capitalismo selvagem, que seria esse... Tem uma famosa pregação de São João Paulo II no Canadá, pregando contra o capitalismo selvagem. Perfeito. É uma pregação que, perfeito, olha, na boca de qualquer esquerdista, eles ficariam escandalizados de ver como a crítica é severa da igreja. Perfeito, é isso mesmo. Agora, em termos de proporção, né, guardando aqui o senso das proporções, a doutrina social da igreja, ela recomenda cuidados para com o capitalismo. Mas com o socialismo e o comunismo, ela não recomenda cuidados. Ela condena veementemente. Quer dizer, não tem como, você não pode colocar, são dois extremos que a igreja condena, o capitalismo e o socialismo. Como legal se fossem dizer isso. Dois extremos na mesma proporção. Não. De forma alguma. O socialismo, o comunismo é absolutamente condenado, porque não há nada de princípios de doutrina social que ali tenham validade. No capitalismo, você tem princípios de doutrina social que possam conseguir validade, desde que modere-se aqui, aqui, aqui. Moderando aqui, 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 o capitalismo é a consequência natural de uma economia de mercado saudável. Então, muito cuidado com o documento demonizando, já emitindo um juízo embutido no termo economia de mercado. Legal. Outro problema que eu detectei, com certeza o senhor também, é a questão de outra demonização, que é em relação à segurança pública. Perfeito. Como se o Estado não tivesse um papel, né, de segurar, de assegurar a vida, a propriedade. E, ao mesmo tempo, eu senti uma grande falta de uma crítica à corrupção política, uma crítica veemente aos grupos organizados do crime, não aparece, como se não existisse um sistema de tráfico no Brasil. E, ao mesmo tempo, não há uma crítica severa à justiça brasileira. Isso mesmo. Aos desmandos da justiça, desse terceiro poder. É como se só a polícia civil, militar... O sistema judicial, de maneira geral e tudo. Exato. Então, eu achei engraçado essa total ausência de mencionar crime organizado e tudo mais,
Porque, veja, a doutrina social da igreja, ela é contrária a um Estado absolutista, né? Isso é uma ideia de esquerda, como nós dizemos hoje. Estado absoluto, e Estado grande e tudo mais. Por outro lado, ela diz que sem Estado algum, a sociedade cairia numa absoluta anarquia. Inclusive, a anarquia é o que se poderia chamar de extrema-direita. Quando se fala assim, você tem extrema esquerda, o socialismo, extrema direita, o nazismo. Isso é um absurdo do ponto de vista da apreciação. Os dois querem Estado, então os dois são formas de esquerda. Uhum. Mesmo o fascismo também quer Estado. Sim, é esquerda. O que seria uma extrema direita? Não sei se o pessoal aí de casa já assistiu The Walking Dead. Sabe? Uma sociedade sem nenhum Estado, onde é cada um por si, Deus por todos. Isso é uma extrema direita. Extrema direita é a total ausência de Estado. Quando você tem um Estado forte, isso é esquerda. Seja a orientação ideológica desse Estado forte, qual for, porque a gente aprendeu a associar esquerda com socialismo. Não tem só esquerda socialista. Você tem esquerda ultranacionalista, você tem outros tipos de esquerda também. Agora, quando eles dizem assim, né, que a violência é causada ou praticamente protagonizada pela polícia, né, porque eles falam da segurança pública como sendo um agente de violência, né, a polícia como sendo agente de violência. Eles ignoram o fato de que a polícia, o exército, enfim, são instituições de Estado, ou seja, são instituições públicas criadas para assegurar o mínimo de ordem. Elas não existiriam se não existisse desordem social. Então, quando você diz assim, tem violência por parte da polícia, tá. Ou seja, você está dizendo que o Estado é um agente de violência. O que foi que o Estado recebeu para agir dessa forma? Dá a impressão que jogaram flores na polícia e a polícia respondeu com bala. Será que é assim que funciona? Então você tem a contrapartida que não é... É uma análise simplista. Muito simplista. No fundo, né? Sim. Mas um fenômeno tão complexo que exigiria toda uma análise também complexa, dita de maneira muito superficial. É o que eu senti. Mas isso é próprio, né? O senhor sabe tanto quanto eu. É próprio do modo de esquerda pensar. Porque eu chamo de filosofia ou teologia de botequim. Eles sentam ao redor de uma mesa e resolvem todos os problemas da sociedade. Aonde? Aqui. Na nossa mente e no texto. Agora, você pega o que se pensou e o que se escreveu e olha para a realidade, não é simples assim. Então, quando a pessoa está no mundo das ideias, né? Então, a polícia, o Estado, eles são ruins, eles são danosos. Um maniqueísmo, né? E não é fácil. Preto-branco. Preto-branco. Quando, na realidade, tem muito cinza no meio. Muito cinza, muito bege, muito azul. Então, isso é um jeito vermelho, né, de pensar. Agora, essa demonização justamente se dá pelo fato de que não se defende a força do Estado oficial, mas se defende estados paralelos. Olha, que interessante isso. Diga mais, padre. Sim, então, porque, por exemplo, o crime organizado, o que é? Estude um pouco sobre crime organizado. Né? Primeiro comando da capital aqui no estado de São Paulo, Comando Vermelho no Rio de Janeiro, ou vários outros. Você tem ali leis, normas, sistema, né? As comunidades, né? Ou favelas, são conhecidas como comunidades. Elas são governadas, tem serviços garantidos ali pelo crime organizado, serviços os sociais. milicianos do outro lado também, sim, fazendo o mesmo. Então, é um Estado paralelo. Então a pergunta é, vocês são contra este Estado que faz violência, mas não são contra aquele Estado paralelo, criado à revelia do Estado oficial, que deveria garantir o bem-estar social. Então, o que está por trás? Estou jogando em forma de pergunta, né? É uma tentativa revolucionária de implantar um novo Estado nesta sociedade, quando esta sociedade já lutou para implantar este Estado que aqui está, que por pior que seja, ainda é Estado. Exato. O Estado oficial tem uma Constituição, o Estado oficial tem um Código Penal, o Estado oficial tem leis, tem sistema tributário.
e tudo mais. Agora, o Estado paralelo, que é o crime organizado, tem leis próprias, inclusive que afrontam os direitos humanos de forma explícita. E em nome de garantir direitos humanos, você defende esse Estado paralelo, porque é isso que eles fazem. O preto favelado, né, como eles gostam de dizer, essas expressões, o preto favelado, ele sofre ali, e ele encontra no crime organizado um meio de inclusão. Então você está dando ao crime organizado um status estatal, ou seja, um Estado que deu inclusão ao agente social, ao indivíduo. Isso é função do Estado. Então você legitima o crime organizado por ele ter incluído o indivíduo, ao invés de lutar para que o Estado oficial o faça, porque é o Estado oficial que É uma tem esse pergunta dever. que fica, né? É uma pergunta não está que fica. dito isso no documento, mas fica essa pergunta. Totalmente. Porque no momento em que isso não é apresentado, em que uma crítica severa também a esse outro aspecto não se apresenta, a conclusão que se pode chegar, por incrível que pareça, é essa. É porque eles chegam, inclusive, a afirmar, isso é uma afirmação dessas ideologias. O que é a polícia? É um assassino reconhecido pelo Estado. Porque qual é a diferença entre o policial e o traficante? Os dois têm arma, os dois pertencem a um Estado, porque o traficante está num Estado paralelo, que é o crime organizado, e o policial em nome do Estado oficial. Então qual é a diferença entre um e outro? Pura e simplesmente que o policial ele mata em nome do Estado e o bandido mata em nome de um Estado paralelo. Ele chega a equiparar a esse nível. Caramba. A esse nível. Caramba. Justamente criando essa dicotomia. O conceito que o senhor usou é perfeito, um maniqueísmo. Nós temos dentro do Brasil, na concepção, não só no Brasil, no mundo todo, mas vamos usar o Brasil como modelo. Nós temos dentro do Brasil, na cabeça dessa gente, vários estados pelos quais você pode fazer uma opção. Então, o Estado brasileiro reprime o crime organizado, mas e se eu considero o crime organizado como um Estado legítimo dentro da favela? Porque é ele quem garante serviços ali. E realmente é assim, quem nunca assistiu Tropa de Elite, né? O Tropa de Elite 2, o crime organizado garante venda de gás, garante TV, garante energia elétrica, etc. A pergunta é, porque ele garante, isso torna um Estado legítimo? Por uma deficiência, inclusive, do próprio Estado. Do próprio Estado oficial. Então vamos salvaguardar aqueles que encontraram inclusão neste Estado paralelo. Porque que formas de inclusão são essas? Para você pertencer a esse Estado paralelo, você se torna um aviãozinho, um traficante, um fogueteiro. Esses são os modos de você pertencer ao regime de Estado. Caramba, olha isso. Entende? Para onde nós vamos, então, né? Para onde nós vamos? Onde nós vamos parar? Então você tem um Estado no Estado de São Paulo, você tem um Estado no Rio de Janeiro, e você tem um Estado oficial, você tem o governador, você tem o prefeito, mas você tem o comando. E todos vão ter status de Estado constituído. Nós vamos tratar dessa forma porque eles querem tratar dessa forma. Estado constituído. Tão constituído que nós precisamos seguir as leis diplomáticas, não é? Então o Brasil não pode chegar descendo fogo no Paraguai, porque ali lá é um Estado, aqui é outro. Exato. Eles tratam da mesma forma, não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. Quando a polícia chega atirando no morro no traficante, não, esse Estado... Essa organização. Não pode atacar essa organização, porque é tão organização quanto essa. Não é tão organização quanto essa. Porque eles fomentam morte, eles traficam, jovens morrem, pessoas morrem. Negros morrem. Negros morrem. Então, homossexuais morrem. O senhor está entendendo? Caramba. A esquizofrenia de análise. Essa esquizofrenia, todos nós, padres, sentimos na aulê. Era uma coisa assim comum entre os paroquianos, me dando feedback, dizendo, pelo amor de Deus, eu li o documento. Que loucura é aquela? É loucura. Agora, vou evitar citar siglas, né? Acredito que eu não possa aqui. Não precisa. Não precisa. Mas vamos assim dizer, a esquerda, eu disse que existem vários tipos de esquerda e existem vários tipos de direita. A esquerda também não é unânime, homogênea. Dá para perceber, lendo o texto, que quem redigiu é de uma esquerda muito específica. Muito específica. Porque no próprio texto,
quem redigiu ataca outras esquerdas. Exato. Mas ataca veementemente. Exato. Né? Vou só pincelar, não vou citar siglas, mas vocês vão matar. Vocês já vão catar. Há uma parte do texto em que se cita uma crise financeira terrível no ano de 2008. E que aquele governo foi terrível, porque aquele governo... Mas 2008... Mas 2008 não era o Bolsonaro, não? Não era o Bolsonaro. Não era. Nós tínhamos um presidente de esquerda, de um tipo de esquerda. E o texto ataca essa esquerda. Que socorreu os bancos. Porque socorreu os bancos, porque essa esquerda que redigiu o texto demoniza em todos os sentidos os bancos. Como se não fossem os bancos, é claro, os bancos também precisam ser moderados. É o que eu falava sobre liberalismo e capitalismo, a doutrina social, eles precisam ser moderados. Porém, são os bancos que garantem fundos para empresariado, e o emprego quem dá é o Estado. Não é função do Estado dar emprego, é função do Estado garantir emprego. O Estado só dá emprego para o funcionalismo público. Imagine se o Estado tivesse que contratar todo mundo. Quem pagaria os impostos para pagar o salário se toda a população de 210 mil brasileiros fosse funcionários públicos? Quer dizer, a gente tirava do nosso bolso para voltar para o nosso bolso. Não, os bancos dão crédito, os bancos fomentam empresa, os bancos... O banco é um centro financeiro para garantir o giro econômico, a economia de mercado. Então, não é que você pode sair demonizando os bancos. Imagine um país sem banco nenhum. Sem banco nenhum. Simplesmente ele não existe, esse país. Não existe esse país. Então, tem horas que é sim função do Estado socorrer os bancos. O que não pode é o socorro dos bancos negligenciar o socorro a outras instituições sociais. Exato. Mas o banco é uma instituição social, como várias outras. Mas a crítica aparecendo ali de maneira muito clara, demonstra-se claramente que é um tipo de esquerda. É um tipo de esquerda que inclusive rachou com a esquerda que estava lá no poder naquela época. Pronto, por causa dessa questão. Então aí depois vocês... Para pesquisar. Faça a sua lição de casa. Isso, faça. Mas é muito interessante isso. Quer dizer que mesmo o documento não seria assinado por determinadas esquerdas. Não. Inclusive o uso de termos, né? O uso de termos, por exemplo, essa apreciação por segregação étnica. Isso. É própria desse tipo de esquerda. Porque a grande esquerda tradicional, ela é a esquerda do proletariado, Sim. do trabalhador, ela é esquerda... do homem da indústria. Não é da identidade, não. Dessa segmentação identitária, né, de dividir as pessoas por identidade, de gênero, de gosto, de religião. É uma nova leitura de proletariado e lumpenproletariado, né, que Marx dizia. Exato. Por exemplo, a esquerda tradicional, anos 80, ainda anos 90, entende o proletário, aquele que deve ser o protagonista de uma revolução, como sendo uma classe social muito específica. O tipo de esquerda que redige o texto não enxerga no proletário uma classe social. Ela enxerga também a classe social, mas também classes étnicas. É a raça. Que são dado mais valor a essa do que o próprio proletariado. Então, assim, fica evidente a Babel de esquerda. São línguas diferentes. Mas ali predomina uma. Quem escreveu tem uma orientação muito clara de que tipo de esquerda que é. Isso é importante que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo entendam. Que mesmo do ponto de vista da ideologia, não há unanimidade. Nem dentro do grupo que escreveu. Não há. É impressionante. E era para unir. É verdade. É difícil, difícil. Padre Douglas, eu queria agradecer muito, muito a sua presença aqui. A gente passaria a noite aqui, vocês perceberam, né? Acho que deu para perceber de casa que a gente passaria a noite conversando. Pois é. A gente precisa... Vamos repetir a dose, Não, exato, vamos repetir. Eu acho que faz bem, nesse momento em que a pandemia ela está aí, né, no seu pico, talvez até maior do que no início, parece que a gente vai ter que ficar um pouquinho mais recolhido. Esse instrumento é fundamental, né? Isso. De conversa com a sociedade, de conversa com as nossas comunidades. Isso mesmo. Então nós precisamos nos servir desses meios. E outra. Eu era muito resistente, padre, muito. Eu sei. Muito resistente. Eu sei. Padre Birajara refratário. Total.
Mas talvez o senhor tenha feito algumas experiências de que se nós não damos o nosso tom à nossa fala, alguém vai tomar a nossa fala e dar o tom que quiser. Pois é, nada como a água batendo nas costas. Isso, a gente aprender a nadar. Aprende a nadar rapidinho. Então, não podemos nos furtar. E outra, eu juntei mar com amálgama, ficou mal. Num mar de ideias, de visões de mundo, de ser humano, o nosso povo precisa ter boas referências, conteúdo, não é? E nós sabemos que nós temos isso para dar. Cada um tem o seu dom, tem o seu dom. Tem muitas coisas que eu não sei fazer, tem muitas coisas que o senhor não sabe fazer, mas se tem uma coisa que nós sabemos fazer, é ensinar. Então, Deus vai nos pedir conta desse talento. Amém. Vamos desenterrar ele. Então, eu queria agradecer a todos que participaram e no nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, nós vamos responder as perguntas que vocês ainda tenham, tanto do dia de hoje quanto da quinta-feira passada. Claro que, com certeza, muitas dúvidas ficaram. Mas aqui nós faremos o seguinte: durante o programa de hoje e também durante a semana, você pode enviar para o pessoal da Pascom as suas perguntas e nós vamos selecionar algumas perguntas para que nós possamos resolvê-las, respondê-las na próxima quinta-feira. Insisto que se você puder nos ajudar a organizar esse canal, está aí aparecendo, você pode inclusive tirar um print da tela, é o único print que eu permito. Mas em breve, tanto esse nosso encontro, Padre Douglas, quanto o encontro passado, estará à disposição no meu canal. E aí o senhor também vai poder compartilhar no seu canal. Eu já sou inscrito do canal do Padre Douglas e eu convido você também a fazer a sua inscrição agora. Acabou aqui, você já está aí na internet, já entra, já curte no YouTube e também no Instagram. Isso. Obrigado, Padre. Eu que agradeço. Uma última palavra aí para o nosso povo da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Tudo bem. Então, na semana que vem, né, terça e quarta, inclusive, pelo meu canal, por isso que é importante você se inscrever já, eu vou fazer lives, né, de lá da paróquia, mas vai ser no meu canal, justamente sobre o verdadeiro ecumenismo. Vou dar esses princípios do verdadeiro ecumenismo e vou dar alguns acenos, não vai ser necessário, porque vocês já estão acompanhando aqui também a formação da campanha e do texto base, alguns acenos que, na verdade, já estão sendo dados aqui sobre o texto base. Esse eu vou dar na quinta-feira, mas aí vocês não precisam acompanhar, que vocês têm que estar aqui com o padre. Mas os princípios de verdadeiro e falso ecumenismo... Isso é legal. Eu vou apresentar uma leitura da Unitatis Redintegratio, da Uto no Sint, falar um pouco do movimento ecumênico enquanto um todo. Esse vai valer a pena vocês assistirem. Sim, inclusive porque o padre é especialista e é professor da área. Então, você vai estar em ótimas mãos. Participe. Muito bem, queria agradecer então, e agora nós vamos fazer uma bênção para o povo de Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, obrigado pela companhia.